Olá pessoal, então hoje aqui vamos comentar um pouquinho sobre esses exercícios, envolvendo o movimento vertical no vácuo, Então o nosso primeiro exercício diz o seguinte: determine a altura máxima atingida por um objeto que foi lançado com uma velocidade de 60 metros por segundo em uma região onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Nessa questão, você vai lembrar da fórmula para determinar a altura máxima. Como é ela? A altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Pronto, agora vamos substituir aqui as informações. Então, h é igual. Quem é a nossa velocidade inicial? 60. Então, 60, como é ao quadrado, você bota 60 vezes 60, dividido por 2 vezes a gravidade, que vale 10. Então, vamos ver quanto é que dá essa conta. 60 vezes 60, dividido por 2 vezes 10. O primeiro passo aqui, pessoal, é você cancelar um zero do 60 com esse zero aqui do 10. O que é que sobrou aqui? 60 vezes 6 dividido por 2. Então, você pode dividir o 6 por 2. Se eu dividir o 6 por 2, vai ser igual a 3. Então, o que é que vai sobrar? 60 vezes 3, que nesse caso vale 180 metros. Então, o gabarito aqui, letra B, tá certo? Então, vocês guardem essa informação aqui. A altura máxima, ela depende da velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tudo bem? Vamos lá, questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: um corpo foi lançado com velocidade de 40 metros por segundo. Qual a velocidade desse corpo ao atingir a altura máxima? Apesar de eu não ter comentado aqui, mas a situação é que ele foi lançado verticalmente para cima com uma velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Pessoal, aqui nesse caso, você vai lembrar o seguinte, que na altura máxima, então não esqueçam, na altura máxima, essa velocidade aqui, vou botar bem aqui, na altura máxima, h máximo, a velocidade é igual a zero, tá certo? Então, guardem essa informação, que o corpo, ao atingir a altura máxima no lançamento vertical, a sua velocidade final é zero. Professor, e se ele tivesse sido lançado com uma velocidade igual a 500 metros por segundo? Na altura máxima, a velocidade final seria zero. Só que é claro, a diferença aqui, que a altura agora ia ser bem maior. Tudo bem? Então, guardem essa informação aí. Na altura máxima, a velocidade vale zero. Então, a resposta aqui veio igual a zero. Ok? Vamos lá, a nossa próxima questão. Sobre os conceitos estudados em movimento vertical no vácuo, marque o item correto. O tempo de subida é diferente do tempo de descida? Como nós já vimos, no lançamento vertical, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tudo bem? Então, se ele demorou 5 segundos para subir, ele vai demorar 5 segundos para descer. Então, esse item aqui está errado. Letra B. Na altura máxima, a velocidade é máxima. Acabamos de ver aqui na questão anterior que na altura máxima a velocidade é zero. Então, vamos cortar esse máximo aqui. C. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, aqui o nosso gabarito, Letra C. Vamos ver aqui a letra D. A velocidade, a aceleração da gravidade na Terra vale aproximadamente, não é 40,
é 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas para facilitar nossos cálculos, a gente aproxima para 10. Tudo bem? Letra E. Não é possível determinar a velocidade de um objeto quando ele retorna ao solo. Nesse caso, é possível sim, viu, pessoal? É possível sim. Ó. Se você tem a informação, por exemplo, do tempo de queda, ou, por exemplo, da altura máxima, com essas informações aí você consegue determinar a velocidade com que ele retorna ao solo. Beleza? Questão 4. Qual o tempo de subida de um corpo lançado com velocidade de 30 metros por segundo? Pessoal, essa daqui é simples. Ó. Você vai lembrar da fórmula do tempo de subida. Tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Qual é o tempo de subida? Ou qual é a velocidade inicial? 30, né? Qual é a aceleração da gravidade? 10. Então, 30 dividido por 10, 3 segundos. Ou seja, ele demora 3 segundos para subir, atinge a altura máxima, onde na altura máxima a velocidade é igual a zero, e demora 3 segundos para descer. Pessoal, só uma informação adicional aqui nessa questão, ó, que se ele foi lançado com essa velocidade de 30 metros por segundo, quando ele retornar ó, a esse mesmo nível aqui, ele vai retornar com a mesma velocidade, ok? De 30 metros por segundo. Se eu perguntasse assim na questão, qual o tempo de voo? O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida, né? Então, o tempo de voo seria igual a 3 mais 3, tempo de voo, igual a 6 segundos, tá certo? Mas para essa questão, como era só o tempo de subida, então o gabarito aqui, 3 segundos, beleza? Vamos lá, questão número 5. Um objeto foi lançado com velocidade de 20 metros por segundo. Considerando a gravidade igual a 10, determine a velocidade na altura máxima. Como nós já vimos, na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Okay? B, o tempo total. Esse tempo total aqui é o mesmo tempo de voo. Então, primeiro, vamos determinar aqui o tempo de subida. Né? O tempo de subida é a velocidade inicial sobre a gravidade. Ou seja, 20, né? Vou colocar aqui. Então, ó, 20 dividido por 10, que nesse caso é igual a 2 segundos. Como na pergunta aqui está pedido o tempo total, então o tempo total, que é o mesmo tempo de voo, é o tempo de subida mais o tempo de descida. Então aqui a nossa resposta, 4 segundos. Né? Letra C. A velocidade com que o objeto retorna ao solo. Então, pessoal, se ele foi lançado com essa velocidade de 20, ele vai retornar com a mesma velocidade. Ok? Professor, se ele tivesse sido lançado com 100, ele retorna com 100. Lembrando que aqui a gente está desprezando a resistência do ar. Tá certo? Questão 6. Uma caneta e um livro foram abandonados em queda livre, do alto de uma mesa. Segundo Aristóteles, o que deverá acontecer? Então você tinha lá uma caneta, vou fazer aqui uma caneta, né? E um livro. Vou botar aqui um livro de física. Aí eles caíram do alto de uma mesa, né? Então aqui eles já estão em queda livre. Já estão em queda. Segundo Aristóteles, o que é que vai acontecer?
Aristóteles dizia que dois objetos, né, quando os corpos lá estiverem em queda livre, o mais pesado atinge o solo primeiro, né? Então ele dizia que o mais pesado iria atingir o solo primeiro. Então nesse caso, ó, segundo a teoria dele, o livro atingiria o solo primeiro. Então vamos ver aqui as nossas alternativas. A caneta irá atingir o solo primeiro? Não, porque nesse caso aqui a caneta, como sendo mais leve, né? O livro irá atingir o solo primeiro por ser maior? Ó, no caso não é por ser maior, é por ter uma massa maior, né? Os dois atingirão o solo no mesmo instante? Essa teoria aqui, ó, é de quem? É a de Galileu. D. O livro atingirá, né? Eu acabei esquecendo. Atingirá o solo por ter um maior peso? Vamos guardar essa informação. Letra E. A caneta atingirá o solo primeiro por ser menor. Por ser menor, não. Nem primeiro, que ela nem atingirá o solo primeiro, né? Então, isso aqui a gente elimina total. Então, aqui, ó, o livro atingirá o solo primeiro por ter um maior peso, né? Justamente. Por ter um maior peso, o livro atingirá o solo primeiro, né? Então, a resposta aqui é letra D. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 6. Número 7, né? Uma caneta e um livro foram abandonados em queda livre do alto de uma mesa. Segundo agora a teoria de Galileu, o que deverá acontecer? Acabamos de ver no exercício anterior, ó, que os dois atingirão o solo no mesmo instante. Ó. Então, os dois atingirão o solo no mesmo instante. Tá certo? Então, para Galileu não tinha essa questão do peso. Tudo bem? Então, nesse caso, tanto a caneta como o livro irão atingir o solo no mesmo instante. Tudo bem, pessoal? Então, nessa parte aqui de queda livre, o que é que nós vimos aqui? Ó? Questão da altura máxima, né? Velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Vimos a questão do tempo de subida igual ao tempo de descida. Vimos também que o tempo de subida pode ser determinado pela velocidade inicial dividido pela gravidade. Essa gravidade está relacionada com a aceleração dos corpos próximos à superfície da Terra, né? E ela tem um valor, para efeito de cálculo, a gente aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. Vimos também que na altura máxima, a velocidade é igual a zero. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza aqui as nossas questões, né? Então um grande abraço e até a próxima.